Olá, graça e paz. Que bom estar com você mais uma vez para um encontro na nossa Clínica da Alma. O nosso tema, Mentes Restauradas. Com esse tema nós vamos trabalhar muito tempo e eu creio que logo, muito em breve, nós teremos a oportunidade de reunir pessoas efetivamente na Clínica da Alma para fazer com elas um tratamento, para fazer a elas uma ministração, um aconselhamento, as orações. Nós temos algo proposto e planejado que vai ser a médio e longo prazo, eu acredito, um bálsamo, uma grande transformação para a mente, para o coração, para a vida de, quem sabe, centenas, milhares de pessoas nas nossas comunidades e nos nossos ministérios. Nós temos muitas oportunidades para poder ministrar pessoas, inclusive e especialmente nesse tema que é a esfera da alma. Normalmente nós já temos uma procura muito grande de pessoas que procuram na área física, pedindo orações, intercessões, por conta da saúde. Muitas pessoas nos procuram pelos problemas espirituais. E nós temos inclusive um trabalho de anos que nós já realizamos, que nós chamamos internamente de escada da fé. É um trabalho também gradual, onde nós vamos ensinando passos de fé, onde as pessoas conseguem alcançar libertação e liberdade espiritual. Havia uma lacuna, uma necessidade de nós trabalharmos mais a esfera da alma, embora quem participe comigo nas campanhas de fé, na comunidade Filadélfia, nos encontros, nas celebrações, acaba que sempre ouvindo alguma coisa, uma medida especial, direcionada, que vai trazendo restauração, consolo, conforto, encorajamento. A nossa comunidade tem essa característica. Agora, um trabalho específico só para cuidar de cura interior, das almas feridas, dos abatimentos, das necessidades da psique, não é? Nós não tínhamos esse trabalho tão específico assim. Então, desde que nós começamos a Clínica da Alma, ou esse trabalho de mentes restauradas aqui no nosso canal no YouTube, muitas pessoas têm acesso a essa mensagem, eu acredito, estão sendo edificados, abençoados. Aliás, para nós o seu feedback é muito importante. Use as nossas redes sociais, tanto o Facebook da comunidade, tanto o Instagram, estão à sua disposição. Você pode se inscrever, você pode compartilhar, você pode usar o inbox, você pode testemunhar nos nossos posts e vídeos. Aqui no próprio YouTube você pode também participar, interagir conosco. Para nós é importante saber o quanto você tem sido alcançado, abençoada, edificado. E é claro, talvez haja uma expectativa que eu vá mais rapidamente e trabalhe mais enfaticamente em algum tema que seja talvez o da sua necessidade. Eu vou pedir para você calma. É um processo. Nós estamos trabalhando devagar, mas pensando em algo consistente, que vai lhe dar uma bagagem. Eu tenho que começar do curto para o médio e para o longo prazo. Eu não posso derramar, despejar tudo de uma vez só em cima de você, que aí você satura de muita informação e acaba não compreendendo ou conseguindo praticar. Lembre-se, eu tenho falado que existe autoministração, pessoas que aprendem a orar por si mesmas, a aplicar as verdades bíblicas, a exercitar a fé, aplicar aquilo que tem sido ensinado de uma forma mais prática na sua vida diária, e aos poucos elas mesmas vão conseguindo, através da oração, aquele momento de verbalização que eu tenho feito menção aqui, e elas por si só vão alcançar e vão avançar nesse processo de transformação interna. E elas vão crescer e elas vão amadurecer emocionalmente. Mas também existem pessoas que vão ter mais dificuldade, até porque também as situações são diferentes. Algumas pessoas têm necessidades, vamos dizer, mais brandas, e outros situações mais graves. Existem abusos, existem prisões, fortalezas, sofismas, existem situações que emocionalmente foram mais traumáticas, deixaram feridas mais profundas, e talvez essas pessoas precisem, além do que eu estou ensinando, que pode ser aplicado sozinhas, elas vão ter que procurar
o nosso grupo de apoio e elas vão ser ajudadas pelos nossos monitores. Nós vamos ter pessoas para ouvir, para aconselhar, para orar junto, enfim, para caminhar lado a lado, dando esse suporte, até que as pessoas consigam se manter emocionalmente bem. Eu disse aqui no nosso encontro passado que Deus, Ele nos quer totalmente sãos, e que o espírito e a alma e o corpo de alguma forma estão interligados. Não há como você separar e dizer isso aqui é uma coisa única e eu só preciso disso. Quando você puxa o fio da meada, você vai encontrar outras necessidades associadas ao espírito, à alma, ao corpo, e dentro dessas 3 áreas específicas, uma interligação que terá que ser tratada em conjunto. Agora, é possível alcançar cura total? Sim, mas eu nunca vou propor cura total pensando apenas em aspectos humanos. Eu sempre penso em cura total considerando Deus, o seu poder sobrenatural, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, a unção do Espírito Santo. Esse processo ele começa num grande e num impactante encontro com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Na ministração passada, eu dei bastante ênfase a este primeiro encontro. Eu até costumo dizer na nossa comunidade que cada dia tem sua profecia e cada encontro tem o seu propósito. O encontro com a pessoa de Jesus é fundamental. Senão você vai tentar aplicar regras, você vai tentar lutar para alcançar benefícios, favores, dádivas, ignorando a fonte, ignorando o doador. Então, eu não estou aqui para estimular você a buscar as dádivas, independente do doador, os favores, as bênçãos, as unções, separado da fonte. Aí seria uma maneira de enganar você. Nós cremos absolutamente de que o Senhor é poderoso para harmonizar, reorganizar, colocar todas as áreas da sua vida saudáveis e fortes a partir da base, a partir do alicerce, a partir da rocha, a partir do firme fundamento, que na Bíblia não é outro senão Jesus Cristo. Se você me perguntar particularmente, bispo, você acredita que alguém pode ser são, ter cura total, desfrutar de vida abundante, nas 3 esferas, separado da pessoa de Cristo? Eu não acredito. Eu acredito que a única forma de as tempestades darem com ímpeto contra a casa e ela não cair, ela está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo, o Senhor. Eu creio que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é digno, e só ele é digno, porque foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus homens e mulheres que procedem de todas as nações. Eu creio absolutamente em Jesus Cristo como Salvador e Senhor absoluto. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus o Espírito Santo, creio na Santíssima Trindade e na Palavra de Deus como única regra de fé e prática. Todo fundamento, toda a consciência que eu tenho a respeito de Deus e do seu poder transformador está revelado na pessoa de Cristo e na obra da cruz. Então, nada que eu esteja sugerindo para você é a parte de Cristo e da obra realizada na cruz. Tudo o que eu digo sempre tem como fundamento esta verdade. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Deus é a manifestação, aliás, Jesus Cristo é a manifestação de Deus encarnado. O Espírito Santo é o Espírito do Cristo. Então, quando eu falo da Santíssima Trindade, eu estou falando do mesmo Deus trino ou triuno, se movendo hoje entre nós, na pessoa do Espírito Santo, que é quem está na terra operando em nós, por nós e através de nós, através da sua palavra que nos guia, nos orienta, nos conduz, nos inspira, nos transforma, de glória em glória, à medida em que nós vamos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, que é a nossa vida. Então, eu creio que tudo começa num encontro pessoal com Jesus Cristo,
o Salvador. E sempre começa de dentro para fora, do centro do nosso ser para fora, ou seja, através do nosso espírito. Você lembra semana passada quando eu disse que o meu espírito é a parte que tem consciência de Deus e se relaciona com Ele? A minha alma, ela é a parte que tem consciência de mim mesmo e se relaciona comigo, autoconhecimento. E o meu corpo tem consciência do mundo exterior e se relaciona com as coisas que estão ao meu redor. Tudo o que acontece na alma, no corpo e na vida inteira começa no espírito. Então, primeiro no espírito, ele tem que ser liberado. Uma vez liberado o espírito no novo nascimento, começa o processo de restauração da alma. Nesse aspecto, eu vou dizer que todo dia, depois do novo nascimento, o Espírito Santo está trabalhando para que eu esteja sendo curado e restaurado. É como se fosse um processo contínuo de cura e restauração. Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu me relaciono com as pessoas, quando eu lembro, quando eu busco a face do Senhor, quando eu adoro, em todo o tempo, tudo que eu faço é uma oportunidade que Ele cria para me ensinar, para me tratar, muitas vezes para me provar, porque é como numa escola, Ele vai ensinando e faz a prova, vai ensinando e faz a prova, para perceber onde eu estou errando, onde eu estou acertando, se eu estou crescendo ou se eu estou paralisado, se eu estou avançando ou se eu estou no mesmo lugar. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso conselheiro, e ele começa a agir efetivamente na nossa alma depois do novo nascimento, que eu citei para você em João, capítulo 3, no versículo 3 e 5. É muito importante que eu queira ter um espírito saudável, uma alma saudável e um corpo saudável. Por quê? Porque qualquer um deles que não estiver saudável comprometerá os demais. Então, é verdade que todos podem ser sadios e o inverso também é verdadeiro, que todos podem ser adoentados. Mas o simples fato de um aspecto estar enfermo e doente, já existe a possibilidade dos outros serem afetados igualmente. De maneira que eu preciso trabalhar para que eles que foram criados para trabalhar em harmonia estejam funcionando, cada um na sua função e aspecto, da maneira adequada. Deus nos criou para nós funcionarmos como pessoas totais. Eu tenho orado e profetizado vitalidade na totalidade. Quem congrega na comunidade sabe que eu abençoo que haja vitalidade na totalidade, que a sua vida ela se expanda do espírito para a alma, da alma para o corpo, e você experimente essa capacidade divina de ser uma pessoa plena, de ser uma pessoa completa, de ser uma pessoa total. João, quando escreveu a sua terceira carta, que tem um capítulo só, no versículo 2, ele disse assim: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ele não cita o espírito, mas você lembra que quando a gente cita alma na Bíblia, a gente precisa estudar um pouquinho mais para saber se ele está falando só da área da mente, que envolve pensamento, sentimento e vontade, ou se ele está se referindo também ao espírito, porque eles estão unidos um ao outro. Esse versículo sugere que João está dizendo que tudo te vá bem, que você funcione como uma pessoa plena, total, saudável, forte, em todos os aspectos para o qual você foi criado. Existe um elo muito forte entre os três, é como se houvesse uma corrente ininterrupta, ligando corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. E se um deles não funciona bem, os outros acabam prejudicados. Então eu não posso ignorar nenhum deles. Eu preciso tratar com a mesma qualidade, dar a mesma atenção, me dedicar na mesma medida, tanto para cuidar do corpo, tanto para cuidar da alma, tanto para cuidar do espírito, porque eles nunca estão separados, permanentemente estão interligados. E existe
existem níveis mais profundos de tratamento, não é? Você pode, por exemplo, cuidar do seu corpo num aspecto superficial, ou você pode ser mais dedicado e se aprofundar. Tem pessoas que periodicamente, por exemplo, elas fazem análises do seu físico, exames médicos, para tratar, para saber se todas as áreas vão bem. Elas fazem exames mais profundos, elas lidam com áreas da sua vida física que refletem no emocional. Aí elas fazem caminhadas, elas fazem exercícios físicos que geram endorfina, serotonina, elas fazem respiração, enfim, existem maneiras para que eu não fique apenas num limite superficial de tratamento, mas eu possa aprofundar, tanto quanto no espírito. Eu posso nascer de novo, continuar pequenininho, ou eu posso continuar crescendo até a maturidade, que é o plano de Deus. Então, o meu incentivo, o meu encorajamento é porque assim como você no espírito cresça para a maturidade, que a sua alma, que os seus sentimentos, pensamentos e vontade cresçam para a maturidade, assim como fisicamente, se você vai desenvolvendo com cuidado devido, vai da infância para a maturidade e a velhice também. Todo mundo espera, deseja, não é? Alguns vão além do desejo e fazem o que é necessário para ter uma velhice saudável. Então, nesse aspecto, eu oro para que você tenha uma velhice à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que os justos, eles florescerão como palmeiras que foram plantadas na presença do Senhor, e mesmo na velhice eles ainda darão frutos. Eu oro para que você tenha uma cabeça boa, no sentido de você ter sua inteligência, ter os seus neurônios preservados, a sua capacidade mental, que você consiga, mesmo envelhecendo, manter serenidade, a inteligência, a sua coordenação motora, a sua capacidade cognitiva, e que espiritualmente você também continue sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, que mesmo na idade mais avançada, você seja, por exemplo, como Simeão e Ana, que viviam no templo do Senhor, aguardando pelo cumprimento das promessas do Senhor. Isso é a vontade de Deus para as nossas vidas, que tudo nos vá bem. Existem níveis mais profundos, mas isso, claro, vai exigir de nós um pouco mais de dedicação. Algumas pessoas sonham a vida inteira com essa qualidade de vida e só percebem que não tem essa qualidade de vida quando elas estão no final da vida, não é? Aí elas se dão conta, puxa, perdi o tempo, agora a coisa já chegou num nível de comprometimento, talvez, que eu já não consiga mais recuperar aquilo que eu poderia ter investido mais precocemente e que hoje na minha vida seria totalmente diferente. Então, o meu encorajamento para você tomou uma decisão por Jesus? A melhor escolha. Agora, começa a tratar bem desse templo do Espírito Santo, que é teu corpo, tua alma e teu espírito recriado. Quando você recebeu Jesus como Salvador, foi colocado dentro de você poder de vitalidade, poder de vida. Essa vida que está habitando dentro de você, a partir de Jesus Cristo, é a vida do próprio Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz um trabalho duplo na nossa vida, de habitação, é do lado de dentro, e de capacitação, que é um reflexo do lado de fora, né? O tempo todo, o Espírito que habita em nós, a partir da conversão, está trabalhando para que nós sejamos saudáveis, fortes e plenos em todos os sentidos. Não adianta você dizer, Espírito Santo, eu me entrego, faz tudo o que o Senhor quiser, até porque, no caso, o exercício físico, é você que tem que querer fazer, não é? O Espírito Santo, ele abençoa, ele honra, ele dá força, mas ele não vai fazer esteira para você, é você mesmo quem vai ter que fazer. Você pode dizer, puxa, eu queria tanto aprender a respeito desse tema. Tem que então sintonizar, entrar aí, sentar e gastar um tempo, pegar isso tudo e aplicar na sua vida. Não adianta você dizer, eu queria tanto conhecer.
a palavra de Deus mais profundamente, então tem que estudá-la. Eu queria ser mais íntimo de Deus, então tem que orar. Eu queria ter a minha mente mais positiva, tem que fazer a reciclagem. Então, existe um trabalho de cooperação. A partir da convenção, uma parte depende do Espírito Santo, e ele é sempre fiel, mas é claro que também existe cooperação humana, tanto em relação ao Espírito, tanto em relação à alma, tanto em relação ao corpo. Eu vi um texto que eu achei bem interessante, e separei para você, que você, se não conseguir acompanhar comigo agora, pode voltar a ver o vídeo outra vez, que é sempre bom. Quando você ouve de novo, percebe um pouco mais do que percebeu. Se ouvir pela terceira vez, talvez você diga, puxa, esse comentário passou despercebido e é tão importante, eu vou anotar. Então, assista várias vezes, porque você tem disponível no YouTube. No Salmo 147, no versículo 3, o salmista diz assim, a respeito de Deus o Senhor: só Ele cura os de coração quebrantado. Lembra, coração quebrantado aqui não é coração contrito não, porque a palavra cura aparece antes. Para nós os evangélicos, estar quebrantado é sensível, é como se o meu coração pudesse ser duro, feito barro que secou, e molezinho para o oleiro trabalhar e modelar. A gente chama esse coração moldável, ensinável, quebrantado. Mas esse quebrantado aqui não significa isso não. Só Ele cura. Cura é porque há doença, enfermidade. Só Ele cura os de coração quebrantado. Lembra que eu falei que às vezes na Bíblia espírito aparece como coração, mas às vezes aparece como alma. Nesse caso aqui é alma. Só Ele cura os de alma ferida, coração quebrantado, e depois ele diz, e cuide das suas feridas. Então aí você percebe que ele realmente está falando de alma. No versículo 6, o salmista diz, o Senhor sustém o oprimido. A pessoa oprimida, ela pode estar oprimida no espírito, ou ela pode estar oprimida na alma. Os dois são estão interligados, né? A alma e o espírito. Mas esse estado de opressão da alma não tem necessariamente que ser igual à opressão do espírito. A opressão da alma não tratada pode abrir espaço para a opressão do espírito. E lembra, normalmente o inimigo das nossas almas, ele trabalha assim. Primeiro ele cria uma obsessão por um determinado assunto, coisa, situação. Quando ele consegue tornar uma pessoa obcecada, ele pode levar ela a se tornar uma pessoa oprimida, por causa daquele mesmo tema, e essa pessoa oprimida pode se tornar uma pessoa possessa. Então, é como se ele fosse avançando da obsessão para a opressão, da opressão para a possessão, tá? Isso aqui, nesse caso, não é aplicado diretamente à alma. Esse estado oprimido de alma pode ser de tristeza, pode ser de angústia, pode ser de abatimento profundo, mas não ser ainda uma doença espiritual. A gente só consegue detectar isso conversando ou ouvindo a verbalização da pessoa oprimida. Então, você vai ouvindo e percebendo, está no nível de alma. Então, é assim que nós vamos tratar. Já está num nível agravado, envolvendo o espiritual. Isso requer um outro tipo de tratamento. E aí nós vamos para a área de libertação, normalmente, até ela chegar na liberdade. Você percebe que o salmista está dizendo lá no começo da história que o Senhor sustenta o oprimido, Ele cura o coração quebrantado, Ele sara as feridas. Isso aqui no Velho Testamento é Deus Pai. O Senhor, normalmente citado no Velho Testamento, muitas vezes no Salmo, é o Deus eterno. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver Deus entrando em cena como homem. Então, você vai ver muito mais citações a respeito de Jesus Cristo. Mas o mesmo Deus que sarava no Velho, continua sarando no Novo, através do Senhor Jesus. E eu citei um texto aqui que é chave, que é Lucas, capítulo de número 4, quando o próprio Jesus diz: o Espírito do Senhor me ungiu para que eu cure
os quebrantados de coração. Eu fiz menção na aula passada. E hoje eu queria ensinar para você, de uma maneira bem simples, 3 passos que são essenciais para você que quer ser curado, sarada, restaurado, liberto, transformado na sua vida emocional. Quando eu falo emocional, você pode entender aí sentimental. Está no mesmo plano, tá? Quando eu falo de pensamentos que geram sentimentos, aqui eu estou falando toda espécie de sentimento. Quando eu falo de pensamento que gera sentimento e comportamento, eu estou falando de toda espécie de atitude que você pode ter a partir de um sentimento que você carrega e de um padrão de pensamento que você leva dentro da sua memória. Aqui dentro da sua memória existem umas gavetinhas, não é? De pensamento consciente, subconsciente, inconsciente. Então, isso dá margem para outros estudos que nós ainda vamos fazer aqui dentro da nossa clínica da alma. A alma, ela é muito complexa, né? O espírito recriado é mais fácil de falar dele, porque quando você tem uma experiência de fato com Jesus de novo nascimento, ele extrai o velho, que eu posso chamar de velho coração, e ele já coloca, ele já entrega o novo, que é o novo espírito ou o novo coração. Esse novo espírito recriado, ele é justificado, ele é regenerado, são palavras que a gente usa muito no ensino teológico, ele é transformado de imediato. Então, a mudança do estado do espírito é muito rápida, não é? Eu era chamado de morto nos pecados, e na experiência de salvação, eu sou chamado de vivo para Deus. Então, essa mudança de me tirar da morte e me colocar num estado de vida, é como eu estar aqui na posição de criatura e na conversão ser tratado como filho. Isso aqui é uma mudança imediata. Mas quando eu entro na alma que eu carrego comigo, associada no meu novo espírito, isso aqui é um processo lento, que vai mexer na minha personalidade. Daqui a pouco nós vamos entrar na esfera dos temperamentos, que está aí ligada à alma, que é um outro assunto. As pessoas têm personalidades diferentes por conta da construção do caráter delas, mas elas têm temperamentos, não é? Existem pessoas que são sanguíneas, coléricas, fleumáticas, melancólicas, e isso também afeta o trabalho de restauração. Quando eu vou tratar de uma pessoa no processo de restauração emocional, eu tenho que estar ciente que eu vou tratar com pessoas que são sanguíneas, eu vou tratar com pessoas que são fleumáticas, pessoas que são extremamente melancólicas e outras que são coléricas. São personalidades diferentes, temperamentos diferentes. E isso tudo requer um trabalho mais gradual. Então nós vamos trabalhando aos poucos, diferente do espírito. Se você me perguntar, espírito muda imediatamente, alma muda de maneira construtiva. E a carne, bispo, na sua natureza carne humana, ela muda? Não. Não existe conversão da carne. A Bíblia diz que a carne está em guerra contra o espírito, e a alma está bem aqui no meio. A minha alma pode ser aliada da minha carne, o que é bastante grave, porque o pendor, disse Paulo, da carne é sempre para baixo. A carne está pensa para a terra, da onde ela veio. Por isso que o pó volta para o pó. Então existe uma tendência na natureza humana, da nossa carnalidade, associada à nossa maneira de pensar não transformada, que está sempre inclinada para o chão. Existe uma transformação, uma renovação de mente, que pode fazer a minha alma aliada do meu espírito, que está sempre inclinado para cima, não é? Para subir, para voar feito águia.
Então, você percebe como a coisa é complexa? Eu preciso trabalhar essa alma para que ela seja aliada do Espírito e queira subir, e não parceira da carne para querer descer. Muitas pessoas têm uma experiência com Jesus e têm o espírito transformado, mas não tem a alma tratada. Essa alma se alia com a carne, e mesmo sendo uma pessoa que conheceu Jesus, teme a Deus, conhece a palavra, mantém um certo relacionamento com o Senhor, tem uma inclinação muito forte para parar e voltar atrás. A gente chama essa pessoa de almática. A pessoa que é governada por sua alma. Ela é extremamente emocional. É difícil de lidar com uma pessoa governada pela sua vontade ou pelo seu ego. É difícil você lidar com uma pessoa que é extremamente sensível na alma, não é? Ela tem um ego muito aflorado, e qualquer coisa que acontece na esfera da alma fica uma coisa gigantesca. Por quê? Porque a alma prevalece. O contrário de quando a pessoa é cheia do Espírito e tem a alma sob domínio, sob controle, como uma aliada. Então, ela enfrenta a vida de uma maneira espiritualmente forte. Não é que ela não chore, mas o Espírito cheio e forte mantém a alma sob controle. Lembra que eu citei semana passada? Por que você está abatida, minha alma? Quem está falando isso? O Espírito forte. Por que te perturbas dentro de mim? Está vendo? Ela está perturbada. Aí o Espírito diz: espere em Deus, eu creio nele, aquieta-te. A coisa fica sob controle. Diferente de quando a alma está inflada, o ego é ferido, porque você sabe, quando o ego é muito grande, qualquer coisa que esbarra machuca. E aí, mesmo a pessoa sendo uma pessoa conhecedora, e vamos dizer, em certa medida espiritual, quando ela é atingida, atacada, ferida, machucada, ela nem pensa para falar. Ela fala sem pensar, mesmo conhecendo o comportamento que ela deveria ter como uma pessoa que conhece Jesus. Então, ela conhece Jesus, sabe o que fazer e acaba fazendo do outro jeito. Então, eu sei qual é a vontade dele, mas eu também sei qual é a minha vontade. A vontade dele é que eu me aquiete, mas a minha vontade é falar. E aí ela usa a boca da carne aliada e fala uma porção de coisas das quais depois ela vai se arrepender, e a gente vai ter que acabar usando o Espírito para poder tratar. Então, essas coisas estão interligadas, a gente tem muito trabalho pela frente, a gente só não pode desistir. Bispo, qual é o primeiro passo que eu deveria dar? Bom, eu não devo falar por mim mesmo, não é? Até porque na restauração da sua alma eu não sou psicólogo e nem terapeuta, eu sou pastor. Então eu tenho que usar sempre a Bíblia, única regra de fé, o conselho do Espírito, a palavra do próprio Cristo, a orientação que vem de Deus. Nesse caso, para hoje, eu queria que você lesse comigo Mateus 11, 28, 29 e 30. Esse texto é muito conhecido. Jesus Cristo disse: venham a mim. Olha que coisa linda, isso é um convite. Venham a mim. Na minha Bíblia está no plural, o que é bastante justo. Venham a mim, ele não explica exatamente quem. Então vem quem quer. Venham a mim todos. Isso aqui tornou ainda mais amplo. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Disse o Senhor Jesus em Mateus 11, 28, 29 e 30. Aqui nesse texto estão os 3 passos fundamentais para você ter a sua alma restaurada, reconstruída, reedificada, fortalecida, transformada da forma como você imagina.
E não está difícil não, tá? Você não precisa ser um profundo conhecedor da Bíblia para entender o que Jesus está sugerindo aqui. Qual é o primeiro passo? Venha. O primeiro passo é venha a mim. Isso requer de nós uma disposição, um desejo de mudança. Bispo, desejo de mudança. Essa palavra é boa. Então deixa eu te explicar. Vontade de mudar não é mudar. Querer mudar não é mudar. Entender que é preciso mudar não é mudar. Desejar demais uma mudança não é mudar. O que é mudar? É mudar mesmo. Tudo muda quando você muda. E você só muda quando muda sua maneira de pensar. Por isso que eu disse, tudo começa no encontro. Aí Jesus diz, venha a mim. Eu tenho que estar disposto a esse relacionamento. Você lembra? O espírito foi criado para relacionar com Deus. A alma comigo. O corpo com o mundo ao meu redor. O espírito me torna consciente dele. Minha alma ela é mais consciente de mim mesmo, enquanto o meu corpo é mais consciente do mundo por causa dos 5 sentidos. Então, quando Jesus disse, venha a mim, Ele está num primeiro momento chamando você espiritualmente. Ele quer ser o seu Salvador. Foi o que eu falei semana passada. Por quê? Porque eu sou o caminho, porque eu sou a verdade, porque eu sou a vida, porque eu sou a fonte. Toda essa vida, todo esse vigor, toda essa saúde, toda essa vitalidade, toda essa totalidade que você está procurando, você vai encontrar nele. Venha a mim. É fundamental que você queira aceitar este convite. A salvação é uma obra de graça. Deus dá de presente. É como se Ele dissesse, o presente está aqui. Você quer? Vem pegar. Estende a mão. Faz minimamente a sua parte. E aí nós começamos um processo de transformação. A primeira coisa que você precisa fazer para tratar da sua alma é resolver o problema do seu espírito, tá? Porque ele é a essência. É a partir do espírito que está interligado na alma que nós vamos começar a ver o trabalho de mudança. Nesse caso, eu quero cura da alma ferida. Então nós vamos ter que começar pelo espírito que tem que ser transformado. Jesus disse, venha a mim. Se você me perguntar quanto poder ele tem para a partir do meu espírito mudar minha alma, meu corpo, minha vida, minha história, tudo o que diz respeito a mim, o poder dele é ilimitado. Claro, ele pode fazer qualquer coisa em todas as esferas. Mas quando você não é salvo, quando você não é convertido a Jesus Cristo, quando ele não é teu Salvador, ele olha para você e enxerga você na natureza caída. É a herança do Adão. Como é que ele vê você? Pecador. Quando é que Deus olha para mim e não me vê mais pecador? Quando você recebe Cristo e ele vê Cristo em você. A vida do Cristo prevalece ao eu. Lembra do Paulo? Convém que ele cresça e eu diminua. Não mais eu. Cristo vive em mim. Quando Paulo disse, não mais eu, Cristo, isso está em concordância com ele cresce, eu diminuo. Então, é muito importante que você entenda, porque Cristo está dentro de você como uma nova vida. Deus olha para você e não vê a sua natureza caída, que foi herança de Adão. Ao invés de olhar para você e ver você um pecador separado, ele vê você um resgatado, um redimido, alguém que foi alcançado pela graça e aceitou. Estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Veio todo enfermo, entrou no processo de cura e de restauração. O espírito é imediato, a alma é progressivamente. Talvez você já tenha reconhecido Jesus como seu Salvador. Então você já está dentro do processo. Bispo, eu reconheci isso faz tempo. Então você está dentro do processo. Talvez esse processo esteja muito lento, porque você não está efetivamente buscando o profundo. Então, esse processo nós podemos movimentá-lo e fazê-lo mais
eficaz, mas não existe outro meio. Não adianta você assistir e dizer: eu quero a cura da alma, mas eu não quero o Cristo que cura. Aí você quer a dádiva, mas não quer o doador. Você quer o benefício, mas não quer o beneficiador. Eu já vou te adiantar, você está se enganando. Eu não estou oferecendo para você a minha religião, eu estou oferecendo para você a cura. Jesus Cristo é a cura. Então, primeiro você recebe Cristo para mudar de status. Não era filho, agora é filho. Não era povo, agora é povo. Estava morto, agora está vivo. Estava perdido, agora foi achado. O espírito não era recriado, agora o espírito é novo. As coisas velhas se passaram, tudo agora é uma novidade. A alma entra no processo de ser agora a que vai ser transformada diariamente por obra do Espírito Santo que habita dentro do espírito do homem. Se você recebeu Jesus, o Espírito Santo está vivendo dentro de você. Ninguém confessa Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, se não for por obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está vivendo dentro de você, é Ele, dentro do seu espírito, que vai alcançar a sua alma e começar um trabalho de transformação. Nós temos duas situações diferentes aqui: libertação, liberdade. É a mesma coisa? Não. Libertação é como se você estivesse preso numa cadeia e eu fosse lá e destrancasse a porta. Isso é libertação. É como se eu tivesse aqui, ó, você está livre. Destranquei a porta. Abri a porta. Você está lá dentro. O que é liberdade? Você se levantar, dar os passos e sair. Será, bispo, que é possível uma pessoa encontrar libertação e não achar a liberdade? É. Jesus Cristo disse em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Destrancou. Versículo 36: e se o Filho te libertar, aí verdadeiramente você será uma pessoa livre. Então, quando você conhece Jesus mais profundamente, você entende: eu não preciso viver como um prisioneiro se a porta está aberta diante de mim. Eu não tenho que ser escravo de mais nada, porque eu tenho um libertador, um salvador, alguém que criou todas as oportunidades para eu ser verdadeiramente livre. Isso depende só dele? Não, depende da sua cooperação. Quem abre a porta? Quem tem a chave? O Cristo. Quem levanta e dá os passos? Você, ex-prisioneiro. É muito importante que você entenda que vocês vão trabalhar em sociedade, em parceria, você e o Espírito Santo. A partir do momento que você tem um Salvador, você precisa agora dar um passo além na direção. E o que ele está falando? O Salvador? Vem a mim, vem cá, se aproxime. Nós podemos ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo, de maneira que você se conheça mais, me conhecendo, porque você foi feito à minha imagem, você foi criado à minha semelhança. Quanto mais de Cristo você sabe, quanto mais de você mesmo conhecerá. Quanto mais de Cristo você conhece, mais de você mesmo você saberá, compreenderá, entenderá. Então, é muito importante que você queira não só libertação, liberdade. Bispo, eu posso querer ficar dentro da prisão mesmo tendo a porta aberta? Pode. Eu posso, por exemplo, ter liberdade para correr quilômetros, querer dar alguns passos para fora da porta e ficar parado ali? Pode. Tudo vai depender de você. Por isso é que eu estou instigando você a querer ir além, mais profundo. Eu já tive a experiência no espírito, então agora queira a experiência da alma. Você precisa ser livre definitivamente de toda culpa e de toda condenação. Quando Jesus perdoa os teus pecados na salvação, Ele tira de cima de você um peso de culpa e condenação que estava sobre o seu espírito, herança do Adão. Mas pode haver um tanto de culpa e condenação em cima de você, que não é uma culpa e uma condenação herdada,
mas ela pode ser autoimposta. Não é que outros me culpam, eu me culpo. Não é que Deus me condena, porque eu sou salvo, mas eu me sinto condenado por conta daquilo que outra pessoa me falou, ou por alguma atitude que eu tive, por um erro que eu cometi. Você percebe? Deus pode remover com o sangue na salvação toda a culpa, toda a condenação que estava sobre você. Paulo disse: e já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Isso é salvação. As coisas velhas ficaram para trás, agora é um tempo de novidade. A pessoa recebe isso no primeiro momento, é uma experiência pessoal com Cristo, de conversão. Mas ela pode, mesmo convertida, dar alguns passos carregando culpas autoimpostas e condenações que foram lançadas por outras pessoas, das quais ela ainda não se livrou mentalmente. Bispo, aquela culpa ou condenação que ainda está registrada na minha mente, anos, se aquilo é um padrão de pensamento, ainda gera sentimento. Se uma pessoa tem um pensamento cauterizado de culpa ou condenação, seja uma culpa que ela mesma trouxe sobre si, ou uma condenação que veio de alguém, se de tanto que alguém a condenou, ela aceitou aquilo como uma condenação para ela, aquilo fica gravado na mente, gera um sentimento de culpa e condenação. E como é que vive uma pessoa, bispo, que se sente culpada e condenada? Ela sai da prisão correndo livremente? Não. Por quê? Porque na cabeça dela, se ela é culpada e condenada, o lugar dela não é lá fora, é lá dentro da prisão. Mas bispo, eu não quero voltar para lá, porque o próprio Cristo acabou de me tirar. Aí a pessoa não volta definitivamente para lá, só que também não avança para lá. Então ela acaba que ela é perdoada por Deus, mas não é capaz de se perdoar ou receber o perdão dos outros. Aí ela não corre até onde tem que chegar, não tem como voltar para aquela prisão de onde ela já saiu, fica parada aqui no meio do caminho, andando em círculos ou dando alguns pequenos passos. Como, bispo? Sobrecarregada. Mas Jesus já não tirou o fardo dela? Só que ela não consegue aliviar a bagagem pessoal. O primeiro passo: venha. Venha que eu quero ser o teu salvador. Venha que eu quero ser o teu libertador. Uma vez que você reconhece Jesus, o seu salvador, libertador, começa um processo de tirar peso. Tira peso, alivia a bagagem, alivia a bagagem. Qual é o fim disso, bispo? Vai chegar um momento que você vai estar despojado de todo pecado, de todo peso, de todo jugo, aquela canga que você tinha no pescoço, aquele fardo que estava sobre os ombros, é eliminado. Aí você pode dizer: agora sou verdadeiramente livre. Aí eu vou perguntar: dá para sair correndo e alcançar o destino que Deus tem para você? Você diz: agora dá, vou voar como águia, vou cantar, não é? Vou fluir, escalar a montanha. Lembra dessa canção? É tempo de quebrar cadeias. Então, é isso. Quando você fala é tempo de quebrar cadeias e considerar o que Cristo fez, é sacudir a poeira, é dizer: eu não vou ficar carregando esse fardo que não é meu. Eu não vou ficar vivendo essa vida oprimida, uma vez que o Senhor já me libertou. Só que isso, querido, é uma mudança de mente. Qual que é o primeiro passo? Vai no encontro de Jesus. Ele está chamando. Vai encontrar-se com o Senhor. O Salvador está de braço aberto. O libertador está dizendo: venha, venha, venha cansado, venha sobrecarregado, venha oprimido. Eu vou te aliviar desse fardo que você carrega e do qual você não é capaz de se libertar sozinho. Tem pessoas que, à medida que vão ouvindo a palavra, vão recebendo a palavra, vão orando, vão se alimentando da verdade. Isso é autolibertação. Elas vão expurgando aquilo, elas vão se livrando daquilo, e chega um ponto que elas se veem livres. Algumas pessoas não conseguem. Elas recebem Jesus, elas ouvem a palavra da libertação ou da liberdade
Vem aqui, ó, pá, bate na cabeça. Mente cauterizada, pá, bate aqui na fortaleza, não passa. Pá, bate aqui na altivez, é o orgulho. Não, mas aquela pessoa me fez muito mal, eu não sou capaz de perdoá-la. Criamos aí um outro problema que precisa ser tratado em cura interior. É quase que um fator fundamental. Perdão. Bispo, o perdão de Deus é na conversão. E no meio do caminho, na medida em que eu vou pecando. Filhinhos, disse João, não pequeis. Mas se você pecar, lembra que você tem um advogado. Entra na presença do juiz, confessa teu pecado, muda a maneira de pensar, abandona essa prática e o perdão se manifesta. O perdão de Deus não é problema para o salvo. Muitas vezes o salvo não consegue se auto-perdoar, receber o perdão dos outros e, na maioria das vezes, liberar o perdão para quem feriu, machucou, oprimiu, abusou e etc. Então Jesus está falando todo dia. Você não vai encontrar resposta, diga seu nome aí, tá? Você não vai encontrar saída. Onde foi que você encontrou saída para o Espírito? Em você, Jesus! E onde você acha que você vai encontrar escape para a tua alma? É aqui, em mim também. Eu sou a porta. Venha cá, mas vem todo dia. Vem quantas vezes precisar. Eu tiro o jugo dos teus ombros. Eu tiro o peso que você carrega. Eu te faço livre na salvação e verdadeiramente livre na restauração da sua mente, até que você encontre o descanso. Esse descanso aqui, bispo, é o quê? Paz. Paz com Deus e paz de Deus você encontra na salvação. Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a paz de Deus é diferente da paz com. A paz com é na reconciliação. A paz de é na medida em que você recebe Jesus, o Espírito Santo, o reino de Deus dentro de você. Jesus disse: o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está lá. O reino está dentro de você. Paulo disse: é comida? Não. É bebida? Não. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Essa paz está dentro de mim. Às vezes abafada, ela não se manifesta plenamente, porque tem uma sobrecarga em cima, obstruindo a vazão. Então essa paz não excede, não vai além, ela não jorra, porque o canal está entupido de culpa, de condenação, de trauma, de lembrança, de memória, de ocorrências, de males dos mais diferentes que a minha alma ainda carrega dentro dela. Primeiro passo: venha a mim, disse o Senhor Jesus. E o segundo passo, bispo, está no mesmo texto: tome o meu jugo, tome o jugo dele. Esse é o segundo passo. Na prática, tome o meu jugo. Isso significa o quê? Bom, primeiro tem que entender o que é jugo. Na época de Jesus, o jugo era uma coisa muito comum. Até hoje existe. É aquela canga que você põe no pescoço do boi e prende ele num outro boi, para eles andarem lado a lado. Durante muito tempo, você andou preso por um jugo que levava você no caminho contrário, para longe de Deus. Jesus está dizendo aqui: tome o meu jugo. Deixa eu colocar aqui, ó, o meu controle, o meu governo. Vem até mim, porque comigo eu te tomo pela mão e digo: me segue, vem comigo. Deixa eu ser, além de teu Salvador, o teu Senhor. É diferente. Salvador é aquele que resgata. Senhor é aquele que guia, aquele que leva, é aquele que faz você alcançar o alvo. Jesus, ele é tanto meu Salvador, como ele é meu Senhor. Primeiro ele é Salvador do Espírito, depois ele é Senhor do Espírito, da alma e do corpo. Salvador dos três, Senhor
dos três. Por onde começa? Pelo Espírito. Tão logo o Espírito seja salvo, agora ele tem que ser reconhecido, não só como Salvador, mas também como governo, como Senhor, como guia, como aquele que tem o controle da minha vida. Jesus Cristo era assim: Pai, não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Quando alguém dá um tapa aqui desse lado, qual é a sua vontade na carne e na alma humana? Você me deu um tapa, eu te dou pelo menos uns 3. Né? Eu bato desse, bato no outro, e se bobear ainda bato em cima. E qual é a vontade dele? Se alguém bater aqui, você vira e deixa bater do outro. Aí você vai dizer: não tenho sangue de barata, não dou conta disso. Se bater de um lado, a pessoa nem procurou o outro, eu já devolvi 3 vezes o tapa na cara dela. Tá, isso, querido, você só vai conseguir na medida em que a serenidade do Espírito, a liberdade do Espírito, o controle do Espírito estiver reinando em você. Aí alguém vai perguntar: puxa, a pessoa te ofendeu, você não está com vontade de falar umas verdades para ela? Ela falou uma, você podia falar umas 10. Aí você diz assim: poder falar eu até posso, só que eu não quero. A outra pessoa que não é salva e controlada pelo Espírito vai dizer: ah, sinto muito, eu não consigo. Se uma pessoa fizer um desaforo desse para mim, eu dou um tapa na cara dela, não fica um dente na boca dela. Olha, eu sou capaz de fazer uma loucura. Mas por quê? Porque eu não consigo me controlar. Aí é que está a diferença do salvo, cujo senhorio é o de Cristo. A Bíblia diz que quando ele era atacado, ele não revidava. Bispo, como é que eu consigo não revidar? Estando sob o controle sereno, o descanso do Espírito Santo. É como se eu entendesse: a minha justiça vem de Deus e não de mim. Então, pela minha justiça, você está condenado. Só que pela justiça de Deus eu também estava. E Ele me perdoou, porque Ele foi capaz de me amar além dos meus erros e das minhas falhas. Humanamente, eu não sou capaz de aceitar a sua falha. Só que não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. E eu estou tão grato por Ele ter me amado, mesmo eu sendo errado, que eu sou capaz de perdoar você por esse erro que você acabou de cometer. Porque nós não somos diferentes na nossa disposição de errar. Talvez agora exista uma diferença porque você não tem controle sobre as suas emoções. E Ele controla as minhas. Então eu não vou tratar olho por olho e dente por dente. Aliás, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é vida guiada pelo Espírito Santo. Bispo, essa frase que você falou aí é do Cristo. Ah, mas ele estava num dia muito legal, ele estava ótimo, por isso que ele estava liberando perdão de graça para todo mundo. Não, querido. Quando ele falou isso, ele estava sendo cuspido, esbofeteado, humilhado. Ele estava pendurado numa cruz. Tem irmãos que dizem assim: quando eu sarar, eu acho que eu sou até capaz de ir lá e perdoar, mas agora está doendo. Agora não me pede para perdoar que eu não vou conseguir. Jesus foi capaz de perdoar enquanto eles ainda estavam sangrando ele. E aí você vai dizer: mas eu não sou Cristo. Mas ele falou aqui: vem a mim, toma meu jugo e aprenda de mim. Bispo, eu acho que nem que ele me ensine a vida inteira, eu sou capaz de aprender uma coisa dessa. Só não esquece que não é você quem vive. Depois que ele foi viver dentro de você, é ele quem vai viver a vida dele através de você. Aí você tem que perguntar assim: Cristo, eu não dou conta de aceitar um desaforo desse, mas não sou eu quem vivo, é você que vive em mim. Você dá conta, Cristo, de conviver com uma pessoa insuportável igual a essa? É bem perigoso o Cristo dizer: sou porque você também era insuportável e eu te amei. Você pensa que você é fácil, César? Você não é fácil, não. É que a minha misericórdia é muito grande. Eu sou bom.
Você não é bom. Então não adianta você se sentir melhor que aquele outro ali, porque isso é orgulho. E orgulho tem muitas faces. Mesmo que você vista essa capa de espiritual e se orgulhe da sua humildade, né? Porque tem gente que é assim, não tem? Eu sou tão humilde que eu chego a sentir orgulho de tão humilde que eu sou. Aí o Senhor vem e confronta e diz: isso que você está achando que é humildade é na verdade uma soberba disfarçada. Vem aqui aprender comigo. Toma meu jugo. Deixa eu controlar a tua maneira de pensar. Aí você não vai pensar mais de maneira racional, como todo mundo pensa. Você vai desenvolver um outro tipo de pensamento, de mente restaurada. É um pensamento sobrenatural. Para o mundo, não tem nenhum sentido. É como eu falar para o Nicodemos, tem que nascer de novo. Ele diz: mas como que eu vou voltar a ser velho para dentro da barriga da minha mãe? Isso não faz sentido. Talvez hoje soe para você, bispo, perdoar quem me ofende, amar quem me odeia, querer bem para quem deseja mal. Isso não faz sentido nenhum. Mas a Bíblia é assim. Jesus é assim. Paulo disse: não pague mal com mal. Pague mal com bem. Talvez você diga hoje, no estado que eu estou agora, bispo, com a minha mente do jeito que ela está, eu não estou em condição de pagar mal com bem. Não tem problema. Nós estamos trabalhando na restauração da sua mente e você está agora na clínica da alma. Você tem que só aprender a obedecer o que Jesus está fazendo. Ele já é teu Salvador, agora ele tem que ser teu Senhor. Faz o quê? Primeiro, venha a mim. Quem pode vir? Todos os que estiverem com a alma ferida. Eu ainda comentava com alguém a respeito dessa clínica da alma. Eu não posso chamar todo mundo para ser salvo, porque tem muita gente que já é salva. Não é todo mundo que está doente fisicamente. Então, se eu fizer um culto de cura, os doentes vêm, os sãos não vão se interessar. Mas a clínica da alma, querida, é praticamente para mim, para você, para sua família, para todo mundo que você conhece. E quer saber? Eu penso que não haja pessoas que não precisem ouvir e aprender isso que eu estou ensinando para você. Porque todos têm um histórico dentro de si mal resolvido. Traumas, lembranças, memórias, ressentimentos, mágoas, dores, depressão, ansiedade, frustração, medos, agonias, tristezas. Tantos males que se acumulam dentro da alma de uma pessoa que vira um sobrepeso. Bispo, uma pessoa muito pesada consegue correr? Dificilmente. E voar? Feito uma águia. Olha, querido, é difícil até de você avançar se você estiver debaixo de uma sobrecarga. Viver, então, dificilmente. O que você tem que fazer é entrar na clínica da alma, se despir dessa armadura, dessa couraça, porque às vezes é isso que você tenta mostrar para as pessoas, que você é forte, que você está bem, que você é capaz, que você é valente, que você é uma pessoa que conquista o que quer conquistar, tem tudo o que deseja na medida em que depende de você lutar, se esforçar, mas determinação não vai trazer para você isso que eu estou te oferecendo. Não, mas eu sou uma pessoa muito obstinada, eu sou do tipo, se eu quero eu consigo. Isso, querido, você não vai conseguir, porque senão Jesus não teria vindo a esse mundo e oferecido. Ao invés de dizer, vim a mim, ele diz, então vá, resolva. Ele não diria, tome o meu jugo. Ele diria, continue com o seu, para ver até onde você chega. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas são os caminhos que estão levando para a morte. É uma descida. Jesus disse, eu estou indo pelo caminho estreito, na contramão, para subir. Só por ser subida já é mais difícil. Por isso que tanta gente não quer. Subir ainda com uma mala pesadíssima na costa. Aí, querido, o tempo que você poderia caminhar quilômetros
você vai andar passos. E a vida, bispo, vai nesse ritmo aí. O que você já podia estar vivendo e celebrando, você ainda está lutando, como diz os mineiros, meus conterrâneos, pelejando. E o Senhor está dando a mão para você. É isso que eu vejo no meu espírito, um caminho íngreme, Jesus na sua frente, estendendo a mão e dizendo: filho, filha, me dá a tua mão direita, que eu te tomo pela mão, eu te ajudo, eu te digo, não tenha medo, vem do jeito que você está, cansado, sobrecarregado, oprimido, eu vou te dar alívio, uma coisa que você não tem experimentado ao longo da sua vida: descanso. Descanso é você poder dizer: eu estava todo quebrado, que é a palavra que ele usa aqui como quebrantado, e Deus me refez. Eu estava perdido, agora eu achei uma direção. Minha vida parece que não tinha propósito, agora eu enxergo o alvo. Eu queria, mas não conseguia, agora eu entendi que eu posso tudo naquele que é a minha força. Agora eu aprendi, se Deus é comigo, eu consigo. Quando é que Deus é comigo? Quando você tem a primeira experiência da salvação. Tão logo Ele seja o seu Salvador, libertador, agora Ele precisa ser o teu Senhor, o teu governo, aquele que controla, aquele que governa, aquele que guia. Muitos são os planos do homem. Pode ter plano, bispo? Pode, só que é Deus quem dirige os passos. Não é no teu tempo, é no tempo dele. Eu queria que a minha vida fosse feita de um tempo só. Não é. Os tempos se alternam. O dia da prosperidade, por alegria. E o dia da adversidade, só crescimento. Para quem confia. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Jesus, tu és a minha salvação. É lindo. O Salmo 27, quando o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a minha fonte, Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é o meu sustento, meu refúgio, fortaleza, Ele é a minha rocha, eu não terei medo. Além de ser Senhor, Ele precisa ser seu mestre, tá? Então vamos pensar em Salvador, libertador, Senhor e mestre. O que Ele é para o teu espírito é para a tua alma e para o teu corpo, tá? Só para você entender e ficar mais fácil, primeiro Ele é o meu Salvador, libertador, é o que abriu a porta da cadeia. Agora Ele é o meu Senhor e meu mestre. Ele diz, essa é a instrução: saia desse lugar de sofrimento, porque esse lugar não é teu. Saia desse lugar de amargura profunda, saia desse lugar de depressão, saia desse lugar de depreciação, saia desse lugar de condenação, saia desse lugar de limitação e incapacidade, porque esse lugar não é para você. Saia. Não tenho força, venha. Olha como o caminho é íngreme e quanto peso eu carrego. Me dá a tua mão, eu te ajudo. Claro que o inimigo da nossa alma, que anda em derredor feito um leão, está o tempo inteiro lá com as suas mentiras. Você não pode, você não consegue, não vai dar. Ele falando aí é muito bonito, mas não funciona. Na prática você vai ver que é diferente. Satanás, ele não vai perder a oportunidade de ser diabo e tornar a tua vida mais pesada. Se ele puder, querido, colocar um peso a mais a cada instante, até a sua caminhada ficar insuportável e impossível, pode ter certeza que ele fará. Bispo, isso é que eu temo. E se tornar, querida, olha para mim, a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor é maior do que qualquer coisa que possa surgir ao longo do caminho. Deus amou, diga seu nome, de tal maneira. Eu gosto de ensinar assim, 3 letrinhas, e você não consegue nem imaginar o que significa. Que tamanho que é esse amor tal? Querido, o escritor redigiu as palavras do Cristo em João 3,16. Ele tentou, eu acho, e Deus amou o mundo de uma maneira grande, imensa, gigantesca, extraordinária, incomparável,
incomensurável, infinita. Mas nenhuma dessas palavras é o que é, de fato, o amor. Aí Jesus disse: de tal maneira. Esse amor tal é a graça. Poder que me capacita a ser a pessoa que eu nasci para ser e a fazer aquilo que eu nasci para fazer. A graça de Deus é um poder sobrenatural que levanta o morto e dá para ele uma vida nova. É o seu caso. Que tira a sobrecarga de cima dos ombros, alivia, faz dele alguém capaz de voar. Bispo César, quem é que faz isso? Não é mentira, evidentemente, é a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, o nosso Yeshua. A palavra Yeshua em hebraico é salvação de Deus. O nosso libertador também é Senhor e Mestre. Ele mostra o caminho, ele dá a direção. Ele não quer libertar você só para você ser crente. Quando eu falo crente, não é nome de religião, tá? Crente é que crê. Ele não quer te libertar apenas para você ser um crente nele. Ele quer tirar você dessa área de conflito onde você convive, para você experimentar o que é paz. Paz com Deus. Paz de Deus. Paz que excede o entendimento, que guarda mentes e corações em Cristo Jesus. Será que tudo que ele fez morrendo naquela cruz era para eu ir para o céu? Ele estava considerando a sua entrada e permanência na eternidade. Mas você tem uma vida aqui na terra. E enquanto você vive aqui, querido, no mínimo, precisa ter qualidade de vida física, emocional e espiritual. Essa é a vontade do Senhor. Então você precisa reconhecê-lo. Primeiro, Salvador, libertador. Segundo, Senhor e Mestre. Qual que é o resultado, bispo, desse relacionamento íntimo com o Espírito de Deus? Porque é Ele quem está aqui na terra. Cura total. Completa liberdade. Vida na graça do Senhor. Eu queria sugerir para você, aliás, eu quero encorajar você a viver uma vida ligada, totalmente ligada nele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que eu preciso de uma vida ligada? Para ter força renovada. Uma vida totalmente ligada nele significa forças renovadas sempre. Eu preciso disso, você precisa disso também. O que ele me oferece por essa íntima relação? Um fardo leve. Isaías 40, 30 e 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Primeiro, vem a mim. Segundo, tomai o meu jugo. Terceiro, aprendei de mim. Esse é o terceiro passo. Aprendei de mim. Ele está te convidando para ser um discípulo dele. Aprendei de mim. Eu vou te ensinar como é que se vive uma vida sã, uma vida livre, uma vida vitoriosa. É necessário que você, como discípulo, observe o mestre, ouça o mestre e aprenda com o mestre. Bispo, será que ele é capaz de me ensinar a respeito de vitória sobre as dores da alma? Porque ele era Deus. Tá, nesse aspecto pecado, ele não vai compartilhar com você pecaminosidade, porque ele não tinha. Mas no aspecto alma, ele pode compartilhar com você e com propriedade. Isaías diz que ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Leia na sua casa de novo o livro de Isaías 53. Pode ler o capítulo inteirinho. Você vai ver um homem aflito, ferido de Deus,
oprimido, um homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele sofreu muito nesse mundo. Aliás, ele sofreu o que ninguém seria capaz de sofrer. Esses dias eu preguei aqui na comunidade sobre o tempo que Jesus passou no jardim do Getsemane, antes de ser crucificado. A angústia chegou num grau, num nível, que ele suou sangue. Quer encontrar um Cristo sofredor? Leia os evangelhos. Aquilo que Isaías profetizou, ele viveu. Humilhação, vergonha, abuso, sofrimento físico, tortura emocional, exposição pública ao ridículo. A dor da alma de Jesus Cristo chegou num ponto de rejeição que ele se sentiu abandonado até pelo próprio Deus. Você lembra o que ele falou crucificado? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tamanho abandono? Por que me desamparaste? O Senhor disse na sua palavra, ainda que seu pai, ainda que sua mãe se esqueçam de você e te abandone, eu não te abandono. Contudo, quando Cristo tomou sobre si as nossas dores, o próprio Cristo disse: Pai, porque você me abandonou. Qualquer espécie de dor de alma que você queira compartilhar com o Cristo, Ele sabe o que é. Sentiu, viveu, experimentou. Ninguém mais é capaz de compreender o que é sofrer emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, do que Jesus de Nazaré. Que hoje eu quero crer, é o teu Salvador, o teu Libertador, é o teu Senhor, Ele é o teu Mestre. E na verdade, nesse momento aqui, querido, Ele é o médico dos médicos, que abriu as portas da clínica da alma e chamou você para aprender com Ele a encontrar forças e a vencer, mesmo no meio do sofrimento, quando parece impossível alcançar vitória. O Getsemane foi o princípio da angústia profunda, consumada lá na cruz. Ele deu um grito: telestai, está consumado, está feito. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu acho lindo, comparando esses dois textos, o Isaías 53 com Mateus 26. Em Mateus 26, 37 e 38, foi quando Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice amargo sem que eu beba, mas não faça a minha, faça a tua vontade. Ele estava sob o controle do Espírito Santo, angustiado profundamente até a morte. Esse Mateus 26 está associado ao Isaías 53, no versículo 11 e 12, quando Isaías disse: Ele verá o sofrimento da sua alma, o fruto do seu penoso trabalho, e ele ficará satisfeito com o resultado que ele alcançou. Se você me perguntar o que ele alcançou com o sofrimento da sua alma, da alma dele, a cura total da sua, a libertação total do seu emocional. Eu estou falando do teu mental, do teu emocional, até do teu comportamental. Quem garantiu a vitória para você foi Ele, naquela cruz, quando morreu. Quando ressuscitou, o mesmo poder que levantou Jesus, o Espírito Santo, foi autorizado a ministrar você. E a ser aquele que todo dia derramaria bálsamo sobre a sua dor. Agora estou falando da sua alma, para que você tivesse a sua mente absolutamente restaurada e a sua vida reorganizada e harmonizada pelo poder de Deus. Eu podia abrir espaço para uma outra ministração aqui. Desamparo, vergonha, humilhação,
abandono total. Isso aqui é o retrato da cruz. Se eu falar, você vai dizer: bispo, isso mexeu comigo, mas eu não posso pregar essa palavra separada de perdão. Porque na cruz Jesus também conquistou tudo isso. Quero orar por você. Dá o primeiro passo, vem para Jesus. Dá o segundo, dá o teu jugo pesado e pega o leve que Ele está oferecendo para você. E por fim, sente-se aos pés dele como um discípulo e aprenda como é viver harmoniosamente no espírito, na alma e no corpo, dentro de um mundo mau, cercado de adversidades, igual a esse que nós estamos vivendo todos os dias. Me deixa orar com você. Pai querido, eu te agradeço por esse tempo que nós passamos juntos, compartilhando a tua palavra. São tantas coisas, o teu tesouro encoberto, ele tem riquezas inesgotáveis, e a cada descoberta nós nos maravilhamos, nos alegramos. Lá em casa talvez alguém tenha até chorado, no seu íntimo tenha sido tocado. E eu espero, Deus, e a minha oração é essa, que lá no íntimo também, essa pessoa que está assistindo esses encontros nas terças-feiras, ela tenha essa convicção: eu estou no caminho certo, eu estou indo na direção certa. Eu estendi a minha mão nesse caminho íngreme, aonde eu estou tentando subir e não consigo. Eu estendi a minha mão e pedi a Jesus Cristo nesse encontro: leva-me, sustenta-me, ajuda-me com uma força que eu não tenho, que só pode ser experimentada na manifestação da graça do Senhor. Eu quero confessar com os meus lábios, juntamente com essa pessoa que ora comigo, reconhecemos: único e vivo Deus, és Salvador, és Libertador, és Senhor e Mestre dos nossos espíritos, almas e corpos. E eu falo isso em nome de todos os que estão orando comigo. Nós estamos expostos à tua luz, na disposição de sermos tratados por ti, Jesus. Aceitamos o teu convite, estamos mais perto, nos despojamos, aliviamos a nossa bagagem e aceitamos o jugo suave do teu governo, do teu controle, maravilhoso Espírito Santo. E sentado aos teus pés, nós queremos ser os teus discípulos. Nós sabemos, Senhor, que nunca foi por força e violência, sempre partiu de ti. Não fomos nós que amamos o Senhor, foi o Senhor que nos amou primeiro. Não fomos nós quem gritamos o teu nome, foi o Senhor quem nos chamou na eternidade pelo nome, para que nós viéssemos e estivéssemos agora na tua presença, assim como estamos. Até para aprender, dependemos do Senhor para abrir a nossa mente, coração, raciocínio, razão, o nosso espírito para a revelação, primeiro de quem tu és, segundo de quem nós somos em ti, do poder que tu tens e fidelidade, e daquilo que nós somos capazes, por tua bondade. Querido Espírito Santo, confiamos não a nossa vida apenas, mas aqueles que amamos. Cuida de nós, sustenta-nos com a tua graça e poder. Confirma sobre nós nesse encontro a bênção que só de ti nós esperamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigado, obrigado, obrigado. Nós cremos e sabemos que tens cuidado de nós. Por isso, o teu descanso para nós é verdade e realidade. No nome de Jesus, obrigado. Nós estamos encerrando mais uma ministração de mentes restauradas, da Clínica da Alma. Eu espero que você esteja sendo edificado a cada encontro. Então, se você foi abençoado, aperte um likezinho aí, dizendo que você gostou. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Aperta o sininho para você saber que novas mensagens foram publicadas. Assiste de novo
as 4 ministrações que nós já fizemos, com o coração aberto para as outras que virão. Mas se isso aqui falou ao teu coração e você reconhece alguém, lembrou de alguém, puxa, tanta gente que tem falado comigo, está vivendo isso que eu também estou vivendo, e se isso está fazendo bem para mim, tanto bem vai fazer para o outro. Vou mandar um link, vou escrever na minha rede social, quando entrar o programa, quando entrar a live, quando começar a ministração, vou compartilhar com todo mundo, para que todo mundo seja abençoado comigo. E nisso eu vou me alegrar, não só com a minha vitória. Eu sou daquele que quer chegar, mas não quero chegar sozinho. Eu quero chegar com você junto, com todo mundo reunido. Assim, eu desejo para você uma semana abençoada, cheia da graça e da vitória do Senhor, e que você permaneça abençoado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe aí um grande abraço e até o nosso próximo encontro.